Querida, cheguei! A Família Dinossauro se tornou um épico da TV entre os anos 90 e 2000. Ela foi uma série extremamente marcante que trazia, além de um visual impecável, muitas pautas polêmicas e críticas sociais fodas que conversam com a gente até os dias de hoje. E apesar de todo esse sucesso, essa série terminou com uma grande tragédia. E no vídeo de hoje nós vamos por uma jornada indo da criação ao trágico desfecho da Família Dinossauro. Oi, eu sou o Raoni Soares e criança que cresceu nessa época, eu acompanhei muito a Família Dinossauros na TV. Eu adorava demais esse programa e me lembro que quando era criança tinha até um bonequinho do Baby que eu gostava muito. A série retratava a realidade de uma família de classe média norte-americana nos moldes do tempos mesozoicos e colocava os humanos como as criaturas menos desenvolvidas da história. E olhando por esse ângulo, parece que a sociedade está cada vez mais próxima de se tornar essas pessoas que são retratadas na série. Porque quanto mais o tempo passa, mais parece que a gente está andando para trás. Me poupe! Lacrou, bicha. Tu lacrou. Pra gente falar sobre a criação dessa série, a gente tem que falar sobre o Jim Henson. Ele era um animador e manipulador de bonecos que ficou extremamente famoso por ser a mente por trás das produções como os Muppets e por também estar envolvido na criação da Vila Sésamo. Em 1958, Jim Henson fundou junto com a sua esposa Jane a The Jim Henson Company. E depois de lançarem na Ásia o comercial La Toy Dragon, que trazia um dragão interagindo com pessoas para divulgar uma marca de comida, Jim Henson começou a maturar a ideia que viria a se tornar a Família Dinossauros. Outra coisa que também acabou servindo como inspiração para desenvolver um pouco melhor essa ideia foi o filme de 1990 das Tartarugas Ninja. Só que Jim Henson infelizmente acabou morrendo no dia 16 de maio de 1990 por causa de uma pneumonia, antes mesmo de conseguir ver o seu programa indo ao ar. A Família Dinossauro estreou no dia 26 de abril de 1991. Aqui no Brasil ela só chegou no ano seguinte e acabou sendo transmitida pela Globo. Como já é de costume, a dublagem, além de ser extremamente bem feita, também é muito marcante. Fora que ela acabou adaptando o nome de 3 personagens da série para nossa realidade. Legal! Sendo que o nome dos personagens do Dino na sua versão original era Earl. A Zilda se chamava Etil. E o filho do Dino, Bob Musculoso, se chamava Rob. O Baby, por outro lado, durante 2 temporadas foi chamado como Junior, antes que eles passassem a chamar ele como Baby mesmo. Já o nome da família deixou de ser Sinclair para se tornar Silvassauro. Bem louco! Depois que saiu da Globo, o programa passou pelo SBT entre 2003 e 2005, antes de chegar na Band por volta de 2007, que foi por onde eu me lembro de ter acompanhado essa série. A série foi simplesmente aclamada tanto pelo público quanto pela crítica, muito por causa do seu cunho moral. Do quê? Com tramas que conscientizavam a preservação ao meio ambiente e a conscientização contra as drogas, além de trazer também, muito forte, o discurso contra o preconceito social e racial que acabava sendo trazida na forma como os dinossauros tratavam os humanos. Por conta de todo esse sucesso, em 1991, a série acabou ganhando o Emmy de melhor direção de arte. O que foi bem justo, na verdade, porque se teve uma coisa que essa série teve, foi investimento. Uau! Algo que era muito usado nos anos 90 eram os efeitos práticos e os bonecos animatrônicos, que acabavam trazendo um realismo que alguns CGI de hoje em dia não chegam nem perto. Só que isso era extremamente caro, porque eles tinham que criar todos os elementos em tamanho real, sem falar que era preciso que esses bonecos conseguissem acomodar uma pessoa dentro deles. Isso dificultava consideravelmente o manuseio desses equipamentos, e só para vestir as roupas já era extremamente complicado. Por isso, muitos dos atores, depois que colocavam as roupas, preferiam ficar com elas para não se dar o trabalho de ter que colocar tudo de novo depois. Até mesmo para cochilar durante os intervalos, eles usavam as roupas. Para se ter uma ideia, a coisa era tão complicada que levava nada menos do que 65 horas por semana para eles conseguirem gravar 23 minutos de cada episódio. E olha que a série teve um total de 58 episódios. Meu Deus! Um fato sutil é que só o episódio piloto do programa custou nada menos do que 6 milhões de dólares. Com todo o sucesso inicial que a produção recebeu, a gente sabe que esse foi um investimento certeiro. Mas já pensou se o resultado tivesse sido outro, o prejuízo que não seria? Uma perda de tempo.
E enquanto era transmitida aqui no Brasil em 1993, a família Dinossauros acabou transcendendo a barreira da TV. Foi então que eles começaram a produzir e vender produtos licenciados, como bonecos, chaveiros, camisetas e até mesmo álbuns de figurinhas. E nessa época era certeiro que quando uma coisa fazia sucesso, podia esperar que ele acabaria virando álbum de figurinhas. E às vezes tinham aqueles álbuns que as figurinhas eram vendidas junto com chicletes, enquanto outros eram vendidos em pacotinhos com 3 ou 4 figurinhas. Eu acho que não tem nada mais nostálgico dessa época do que esses álbuns de figurinhas. E dá pra gente se basear no sucesso dessa produção porque é estimado que cerca de 40 milhões de figurinhas foram vendidos só da família Dinossauro. Eu acho que comparado a isso, o M não é absolutamente nada. É claro que essa frase contém ironia. E pode parecer muito doido, mas até LP da série foi gravado pelos dubladores. O LP chamava Baby Mania e ganhou esse nome porque, obviamente, o Baby se tornou um dos personagens mais famosos do programa. Caralho, o maluco é brabo. Sim. Você pode até não conhecer a família Dinossauros, mas com toda certeza conhece esse personagem e a sua frase icônica. Aposto que pouca gente deve ter reparado que o calendário na série era feito de ordem decrescente, como se fosse uma contagem regressiva para o que a gente sabe que seria o fim do mundo dos dinossauros. Uma outra coisa que acabou tendo uma mudança bem significativa foi as expressões do Dino, que seria bem diferente. O primeiro rosto que o personagem recebeu carregava feições bem mais sérias, fechadas e até mesmo raivosa. O personagem sempre estaria fumando um charuto, mas então os produtores repensaram e decidiram mudar as expressões do personagem, dando a ele um rosto bem mais arredondado e expressões bem mais amigáveis e gentis, para que conseguissem cativar um pouco mais o público e não assustar, chegando então no rosto que tivemos na série. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você deixar o seu like se estiver curtindo esse vídeo, porque isso ajuda demais no engajamento do meu conteúdo e do canal. E mesmo que a série tenha conseguido um sucesso tão estrondoso, com o passar do tempo a audiência começou a cair. Foi por conta disso que em 1994 o programa acabou sendo cancelado permanentemente. Como já falei aqui, sendo um programa muito caro, os custos estavam sendo muito altos para um programa cuja audiência tinha começado a cair. Só que diferente de algumas produções que acabam sendo canceladas de repente sem receber um final, a família Dinossauro até recebeu um último episódio para fechar o programa com chave de giló. Oxente. Porque de doce esse final não tem absolutamente nada. Indo completamente contra os eventos que a gente sabe que acabou extinguindo de vez a vida dos dinossauros, o programa acabou criando um final extremamente polêmico e tremendamente triste, mas sem deixar de ser igualmente trágico como aconteceu na realidade. No episódio chamado Mudando a Natureza, tudo começa na empresa onde o Dino trabalha. É assim, sim, é assim é o nome da empresa. Sendo uma empresa que faz tudo no ramo da engenharia civil e da mineração, a É Assim presta serviços por concessões governamentais, o que acaba interferindo diretamente no ecossistema regional onde eles atuam. Esse é um fato muito importante para o que vai acabar acontecendo depois. E nesse episódio, uma espécie de besouro que age como um controle natural de uma planta que se espalha rapidamente passa a ser visto como um problema. E ao invés de focar em acabar com a praga que eram essas plantas, a empresa do Dino é contratada para extinguir os besouros, o que por si só já é um grande problema, porque sem esses insetos para acabar com essas plantas, elas se espalhariam rapidamente pelo planeta. E nisso a gente acaba vendo os problemas que o desvio de funções dentro de uma empresa podem causar. Claro que de uma forma bem mais hipotética, porque algumas funções definitivamente não destruiriam o planeta, mas com certeza é uma boa forma de olhar isso. O Dino acaba sendo escalado para essa tarefa de eliminar esses insetos com veneno, mas esse veneno acaba surtindo efeito destrutivo na vegetação de todo o planeta, afetando até mesmo a fertilidade do solo. Mas para resolver esse problema, ao invés de relatar isso para os seus superiores, Dino teve a brilhante ideia de tentar fazer chover para regar o solo. Então ele acaba bombardeando o vulcão. Eu não sei de onde ele tirou a ideia de que isso faria chover. E é claro que isso acaba resultando em muito mais problemas, porque as nuvens geradas por esse bombardeio acabam bloqueando totalmente a passagem de luz solar, o que faz com que a temperatura atmosférica diminua drasticamente, resultando assim em uma nova era do gelo.
Obviamente que essas ações são totalmente irreversíveis e traz com certeza a morte iminente de absolutamente todos os seres vivos que habitam no planeta. E para piorar, o Baby pergunta pro seu pai qual seria o futuro da humanidade. Então o Dino diz que os animais já estavam na Terra há exatos 150 milhões de anos e que não seria agora que eles desapareceriam. O que vai acontecer com a gente? Bom, eu não sei exatamente. Mas seja o que for, ninguém vai te deixar. Isso mesmo, maninho. Nós ficaremos sempre juntos. Eu sei. Eu sei que vai dar certo. Afinal, os dinossauros estão nesta Terra há 150 milhões de anos e nós não vamos desaparecer. Então o âncora do telejornal termina o episódio dizendo que aquelas ações não seriam revertidas tão cedo. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Renata. Boa noite. E adeus. Eu confesso que eu não gosto de assistir esse episódio porque ele carrega um tom muito melancólico e deprimente. Ainda mais sabendo o que vai acontecer depois que a tela fica escura no final. E foi tanto que esse episódio chegou a ser proibido em alguns países que acabaram considerando ele muito cruel. O que de certa forma eu concordo muito. Mas posteriormente eles acabaram transmitindo de novo, só que trazendo um alerta para os telespectadores não serem pegos de surpresa. Eu falo que esse programa conversa com a gente até os dias de hoje, principalmente pelos efeitos que estamos vivendo atualmente. Ele se torna cada vez mais irreversível e avassaladora, sendo que a destruição do planeta continua aí a todo vapor. E a cada ano a gente está enfrentando mais tempestades fortes, recordes de calor, temperatura completamente irregular, sem falar do desmatamento que nunca termina. Tem as indústrias que poluem o ar, guerras por território e no final tudo o que importa é o dinheiro. É verdade. A família Dinossauro, embora seja uma produção feita em 1990, ainda tece essa crítica que se torna tão atual ainda nos dias de hoje. E isso não dá pra gente ignorar de maneira nenhuma. E essa é uma daquelas séries que é produzida para um público mais jovem, mas que acaba trazendo uma consciência pra gente quanto a indivíduo. Se você ainda não assistiu essa série, vai logo correndo assistir, porque eu garanto que vale muito a pena. Mas diz aí, você curte a família Dinossauro? Já sabia sobre essas curiosidades? Se você chegou no meu canal através desse vídeo, já se inscreve para mais conteúdo sobre séries, filmes, desenhos e quadrinhos. E nós nos vemos na próxima. Tchau!